Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. Hoje tenho a grande honra de receber quem já foi meu professor, um grande mestre, doutor Antônio Celso Ribeiro Brasiliano. Obrigada pela tua presença, seja bem-vindo. Isso. Prazer é meu aqui estar com você, Letícia. Obrigado. Pessoal, o Brasiliano é consultor e sócio da Brasiliano Interrisc. Eu pedi para ele, a gente estava conversando aqui antes de começar esse vídeo, é engraçado porque as pessoas que eu entrevisto aqui geralmente têm currículos muito densos e com uma experiência vasta. O Brasiliano pode contar uma live inteira aqui para a gente, um vídeo inteiro só da experiência e da história dele. Mas resumindo, porque hoje o nosso tema é cenários futuros de riscos, ele tem doutorado em inteligência estratégica pela Universidade de Paris 4, muitos outros cursos de especialização, tem também o mestrado dele, naturalmente, publicou várias obras, sugiro, inclusive, porque são referências para nós que trabalhamos com riscos, cenários. E hoje o nosso tema é justamente esse, eu gostaria de falar com eles sobre cenários futuros de riscos e o que nós podemos esperar, ou imaginar, pelo menos, desse pós-Covid. Então, eu já vou te fazer a primeira pergunta, Brasiliano, que é: muitas empresas foram pegas desprevenidas, né, nessa situação aí de pandemia, não só nessa, mas você sabe melhor do que ninguém que são pegas muitas vezes desprevenidas. E sabemos que não é comum aqui no Brasil, em outros países também, que as organizações tenham planos de crises, planos de continuidade dos negócios, para essas e outros riscos que acabam se materializando. Qual você acha que foi o principal pecado das nossas empresas aqui e principalmente daquelas que foram pegas, desprevenidas e agora estão tendo que improvisar aí na sua resposta ao risco? Bom, vamos lá então. Eu acho que a pandemia, na verdade, ela deveria estar no radar das empresas já há algum tempo. Por quê? Porque no Fórum Mundial e no relatório do Global Risk Report, o risco de doenças infecciosas estava lá plotado, obviamente com uma possibilidade média para baixo, mas impacto massivo. E aí entra aquilo que a gente sempre fala em curso, em palestra, etc., né? O pessoal desconsiderou, negligenciou esse risco, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O que eles acharam? Que essa pandemia, ou que tipo de pandemia que seria estar, como estamos no século XXI, quarta revolução, poderiam controlar isso mais facilmente. Uhum. E isso então, perdeu-se a mão em relação a isso. E o mundo inteiro, não só o Brasil, foi pego de surpresa. Então, da Europa, dos Estados Unidos, certo? E aí surge um ponto interessante, Letícia. Por quê? Porque foge também da mão a questão da empresa, ela ter o controle sobre a situação. Por quê? Porque exige que o governo tome algumas ações, o governo do país, no nosso caso o Brasil, e ela também tome as ações dela. Então, não depende só dela. É um casamento, né? E aí você tem uma tripla, na verdade, crise, na verdade. Tem três riscos que geram crises. Primeiro é a pandemia. Da pandemia, você explode o risco econômico, crise financeira nas empresas, o ambiente econômico do país, etc. Se isso aqui não for bem gerido, a pandemia, a questão econômica, vai entornar o caldo político, que é o que estamos vivendo hoje. Uhum. Então, uma tripla crise: a sanitária, a econômica e a política. Então, nós estamos hoje na tempestade perfeita. Nós estamos hoje, o Brasil está hoje no olho do furacão. E as empresas foram pegas de calça na mão em relação a isso. Então, como não foi feito, ou não foram realizados cenários prospectivos em relação a isso, quer dizer, o que poderia acontecer com a questão política, poderia acontecer com a questão econômica, certo? E com a pandemia em geral, todo mundo está sofrendo. Todos os segmentos estão sofrendo. Alguns segmentos, exemplo, eu tenho um cliente que mexe aí com transporte, uma startup que é uma unicórnio, que mexe com transporte de motoboy, etc. Esse se deu bem. Esse está arrebentando a boca de ganhar dinheiro. Cresceu 60%. Então, isso é o inverso. Ele está vendendo lenços para quem está chorando. Uhum. Certo? Grande parte das empresas no Brasil, 99%, foram pegas de calça na mão. Não tinha ninguém com um plano preparado, estruturado para a pandemia especificamente. Até que no Brasil houve uma discussão muito forte sobre economia e sobre as pessoas, né? Quer dizer, vamos preservar as pessoas ou vamos tocar a economia? Isso não tem discussão. Então, em termos de cenários, tem que preservar as pessoas. E a economia vai ter que, de uma forma ou de outra, girar
E é uma função do governo isso daqui. Isso é um ponto importante. E aí que houve o recuo do governo e não querer que o pessoal assumisse isso, o governo assumisse essa função. Isso foi um erro crasso do Brasil. E as empresas ficaram meio atônitas, meio paralisadas em relação a isso. Tá certo? Então, algumas tiveram que tocar essa economia, mesmo com uma série de mortes que poderiam vir para frente, tá certo? Outros não quiseram, e nós ficamos no pior cenário. Não fizemos nem bem a economia e nem bem a questão sanitária. Então, você pega São Paulo, por exemplo, aqui, que é o epicentro, né, que nós tivemos, era para ter feito um lockdown. Era para ter feito. Não fez. Não fez. E, com isso, você gerou uma série de problemas, né, que está acontecendo agora. Então, nós estamos agora no auge aí do pico aí para a subida. A pandemia no Brasil, ela está com uma velocidade de subida muito mais lenta a subida em relação aos outros países. Nossa velocidade está em torno de mais ou menos 11% por dia, que está subindo. Outros países foi em torno de 33%, então foi subida rápida, durava mais ou menos 5 semanas, então eles subiam em 5 semanas e depois caía. Nós estamos demorando para subir. E vai demorar para cair. Então, o que vai acontecer com a gente? Cenários aí um pouco mais para frente. Eu chamo isso aí de caos prolongado. Nós estamos demorando para subir, tá certo? Vai demorar para atravessar o platô e vai demorar para cair. Então, isso aí, no meu ponto de vista, meu cenário, é que isso aqui vai prolongar ainda até final de agosto, setembro, vai ficar nesse vai e vem, infelizmente. Tá certo? Uhum. Mas você, por exemplo, o próprio Paraná, a própria Santa Catarina, ela abriu um pouco mais cedo, apesar com uma série de protocolos, mas a velocidade de contágio do Paraná, por exemplo, aumentou. Uhum. Então, ele subiu na matriz. Então, houve ocupação de leito de UTI mais rápido. Então, qual é o cenário que nós temos pela frente, então? Né? Se eu pensar um pouquinho melhor. Nós estamos aí, então, nós temos uma depressão, inclusive o Arminio Fraga falou ontem no Valor Econômico, nós já estamos numa depressão grande, estamos com uma dívida pública muito grande, vai fechar o ano aí com mais de 100% ou 100% do PIB, tá certo? Muita gente vai perder emprego, está perdendo emprego, os informais, né, são os mais vulneráveis, por exemplo, o governo tem que bancar isso daí, e estamos vendo uma crise política violenta, né? Quer dizer, o que a gente esperava que o governo fizesse lá atrás, eu, inclusive dei palestra aí a favor do liberalismo, do Bolsonaro e tal, hoje em dia guiou tudo para trás. O cenário deu um tiro no pé. Demos um tiro no pé. Eu dei um tiro no pé, inclusive. Né? Por quê? Porque o cenário ficou totalmente ao contrário, com o avesso. Então, ele tem agora alguns ditames mais totalitários que queria mandar, não entendeu que nós somos uma federação, isso é importante. Federação é o governo do estado e o município. O governo federal devia dar as diretrizes. Não houve, então, um pecado capital, não houve uma administração centralizada pelo governo federal, não houve uma liderança do governo federal, não houve uma união, né, em torno disso. Você comparar, por exemplo, o estudo de caso que eu fiz com a Alemanha, por exemplo, a Alemanha não teve conflito político, eles se uniram. Foi o melhor país que se deu bem na pandemia, porque houve uma união em cima disso. E eles se prepararam para isso. Quer dizer, então eles se juntaram, se uniram, né, estudaram juntos. Aqui não. Desde o início já teve polarização, briga, cloroquina, isolamento, não faz lockdown, é besteira, usa máscara, não usa máscara, vou sair, não vou sair. Isso desorientou a população. Então, hoje nós estamos vivendo, na minha opinião, um cenário de caos, na verdade, um caos desequilibrado, as empresas tentando ver o que vai fazer, abre shopping, abre loja, fecha loja. Está um completo desmando hoje no Brasil em termos de quem manda e quem faz. Então, no Rio de Janeiro agora, por exemplo, o governo abriu, o judiciário fechou. O governo abriu, o judiciário fechou. Lá no Recife, 3 semanas atrás, o governo deu lockdown, o judiciário abriu. Então, está um desmando, ninguém sabe quem manda em quem. Como é que faz? O que a empresa faz numa situação dessa? Tanto eu você. Então, nós estamos num perfeito estado de calamidade em termos de contexto, né? Quer dizer, um manda, outro desmanda, outro faz, outro não faz. Quer dizer,
Então, hoje nós estamos numa situação muito incerta. E as pessoas estão com muito medo, certo? A incerteza em relação ao mercado. O que vai acontecer? As que estão no emprego formal estão com medo de perder. As que estão na informalidade, eles têm que buscar o dia a dia. Então, eles têm que sair para a rua, tá certo? Obrigatoriamente. Então, é terrível isso. Então, eles se expõem ao risco, tá certo? Em termos de economia, nós estamos indo para o buraco. A gente vai entrar em depressão. Então, o cenário que eu vejo hoje, em termos de risco para o Brasil, é, minha opinião, a gente vai ter uma depressão profunda, uma recuperação muito lenta, tá certo? Em relação a você querer sair fora do buraco. Por que isso daí? Porque o governo não fez uma boa gestão de crise, então isso aí. O governo não fez e as empresas não fizeram. Então, você não viu também um empresário, uma liderança empresarial forte, bater no governo para dizer, escuta, vamos fazer isso aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos negociar, vamos ver o que dá para fazer, a melhor parte possível. Pra você ter uma ideia, na Alemanha, houve o isolamento, mas as indústrias não pararam. Sabia disso? Por quê? Porque elas faziam por turno, limpavam as máquinas, tá certo? E fazia separado. Então, aumentou os gaps entre os turnos e as máquinas eram higienizadas. E durante o turno separavam as pessoas. Quer dizer, então eles fizeram a coisa correta. E não parou a produção. Então eles não paralisaram. Aqui não. Aqui ficou como Deus quis, quer dizer. Então o pecado capital foi isso. Quer dizer, o pessoal não foi parado, foram pegos de surpresa, não sabiam o que fazer e o pior, não teve orientação governamental. Você viu quando o São Paulo aqui, por exemplo, o Dória, que nosso São Paulo começou certo, ele pulou na frente e depois se perdeu. Se perdeu por quê? Porque agora quis abrir, ao abrir, o governador deu a ordem para abrir, fez um plano para abrir, maluco por quê? São Paulo, que é o epicentro, capital, né? Estava no quadrante laranja, que ele colocou no quadrante laranja, e em volta dele vermelho, quer dizer, o ABC vermelho, quer dizer, como é que você vai fechar a cidade assim? Quer dizer, o pessoal que trabalha em São Paulo, capital, que está aberto, estaria aberto, vem do ABC, pô. Se o ABC está fechado, não tem como chegar aqui, pô. Aí os caras falaram, bicho, que loucura é essa? Aí pressionaram ele, ele abriu. Ele abriu a região metropolitana. Então ficou tudo aberto aqui em volta. Quer dizer, em plena subida da curva, chegar no topo, está aberto. Aí o prefeito de São Paulo assim, ninguém está aberto não, tudo fechado. Era o protocolo. Como é que fica? Então está tudo fechado até quinta-feira. São Paulo, olha que loucura. Então você perguntou, o pecado capital que houve, o pecado capital. Para mim houve desorganização, desorientação, e o pessoal meio que ficou meio colado, na verdade, quer dizer, não sabia o que fazer. O que aconteceu foi isso nas empresas, tá certo? A gente acha, às vezes, que a pandemia é o principal estopim, claro, é o que nós temos de mais visível, mas como você bem mencionou, essa tripla crise que hoje está impactando já no início, né? A gente já viu esses impactos econômicos, hoje políticos, a gente se sente assim um pouco desolado, sem pai, sem mãe, não sabe para onde corre, falta liderança política, falta um governo firme para nos ajudar na condução disso, a visão de união, de federação, falta um empresário com liderança, foram alguns dos pontos que eu anotei aqui, né? Talvez como esses pecados capitais, não só no âmbito corporativo, mas também econômico, político, uma vez que as empresas constantemente se relacionam também com essas outras entidades que precisam delas, né? Então, mas o gestor de risco e o compliance, por exemplo, pegar o compliance e o gestor de risco. O gestor de risco, numa hora dessa, tinha que fazer o quê já? Ele teria que, quando começou a pandemia, traçar cenários em termos de quê? Ou avaliar o risco político nosso e o risco econômico, de cara. Isso deveria ter sido feito. Agora você pensa no compliance, tá? O que é o compliance, então? Vamos lá. O compliance vai ter que pedir documentação dos seus colaboradores, dos seus fornecedores. Tem como pedir isso hoje? O cara vai ter dia com tudo? Claro que não. Como é que você vai trabalhar com um pequeno e médio empresário hoje? Uhum. O cara está arrebentado. Não tem como, pô. Então vai ter que ter flexibilidade. Vai ter que flexibilizar. Como é que fica o compliance então agora?
Isso tem sido uma discussão bem pertinente aqui, inclusive nas nossas conversas, sobre o compliance pós-pandemia. Você sabe, inclusive, no meu trabalho de conclusão do MBA, coloquei essa contraposição que existe entre o papel do gestor de riscos e do compliance, a confusão que existe ainda, né, por falta, às vezes, de oferta ou uma demanda que veio aí da área jurídica e acaba tornando o compliance com uma visão um pouco mais regulatória. Ainda, na minha visão, compliance é um tema recente, relativamente recente no Brasil. Muito recente, concordo com você. Eu, na minha cabeça, por exemplo, você sabe disso, por exemplo, no fórum hoje de manhã, eu citei isso daí, a função do auditor, né? Aí eu até citei que a auditoria teria que passar pela visão do compliance. Só ficou meio assim, né? Mas o compliance tem que ter a função de passar os olhos na gestão de risco, na auditoria, que a compliance não verifica as normas internas, a política interna. Não é só a regulação do lado de fora, tem que ver o lado de dentro também. Mas o compliance hoje tem uma função estratégica, do meu ponto de vista também. Por quê? Ele vai olhar o fornecedor e fala assim, bom, eu vou ter que ser flexível. Porque se eu for rígido, a empresa fecha. Eu não vou arrumar ninguém para trabalhar. Uhum. E aí tem um ponto importante a citar. A pandemia, pelo Supremo Tribunal Federal, ela não foi considerada como uma doença laboral, certo? Não foi considerada, isso é importante. Então, quem está voltando para trabalhar agora, ou quem é de atividade essencial, exemplo, presidente de energia, e ele for contaminado, mas se ele for contaminado e falar que foi contaminado no serviço, pelo serviço, com alguém do serviço, é obrigação, isso pelo Supremo, saiu agora, 29 de abril, pelo Supremo, a empresa é obrigada a apresentar a prova que ela cumpriu todos os protocolos essenciais. Todos os protocolos essenciais. Ou seja, manteve distância, fez teste, tirou temperatura, usou máscara, fez tudo lá. Quer dizer, se ele tiver um óbito, então, vai arcar com todos os custos. E aí tem empresa hoje no Brasil que não está cumprindo isso. Quer dizer, ele não quer saber, ele acha que a pandemia é uma função do governo. E não é. É da empresa também. É da empresa. Então, é um absurdo isso daí, é um absurdo. Quer dizer, eu tive agora, semana passada, um desgaste, até talvez vou perder o contrato, porque o presidente de uma empresa grande de energia falou, não considero pandemia uma doença laboral. Eu falei, mas isso não é você considerar. Porque senão que se alguém for contaminado, você tem que considerar. Tem que colocar todas as medidas preventivas dentro do processo teu de trabalho. Você tem que gastar dinheiro com isso, velho. Se você não gastar dinheiro com isso, você está colocando em risco, né, a vida do cara lá na frente. Como é que fica? Aí, quem estava na mesa? Estava a auditoria e estava o compliance. Os dois falaram alguma coisa? Nada. Completamente errado. Tinha que falar, tinha que bater. Porra, é isso mesmo. Não tem jeito. Então, quais são os cenários que a gente vê pela frente aqui agora? É esse que você falou. Desorientação agora, por enquanto. A sobrevivência das empresas. Algumas estão sobrevivendo do jeito que podem, estão reavaliando sua cadeia de valor. Está mudando a forma de se trabalhar. Então, o home office hoje, na verdade, em termos de cenário, já é uma realidade. Muita empresa já vai adotar o home office por si só. Isso é importante. A digitalização, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né, era uma quebra de paradigma, somente para mim, coroa, já não aceitava muito fazer, né, conferência, call, tal, virou normal, eu acho que é super legal, vai cair o número de viagens, certo? Vai cair, vai fazer conferência direta, o e-commerce vai disparar, disparando o e-commerce, dispara ataque cibernético, então o cyber vai crescer estupidamente, a cibersegurança vai crescer estupidamente, são cenários aí para frente, são disciplinas que vão crescer, e crescendo isso tudo, área de risco, área de compliance, né, e auditoria são peças-chave para você colocar a empresa no prumo. Entendeu? São cenários que eu vejo. Agora, a pós-pandemia é isso. Agora, quando você fala em pós-pandemia, você tem que pensar o seguinte, eu vou retomar a atividade, né? Para retomar a atividade, a empresa vai ter que se reinventar. Essa é a grande sacada. Perfeito. O que está acontecendo? Se ela não se reinventar o negócio dela, dançou. Eu, por exemplo, tinha cortado, capado a área de curso minha. Eu retomei a área de curso minha e retomei a área de curso totalmente digital, totalmente AD. Totalmente. Não tem jeito. Para poder ter outra fonte de receita para poder girar.
Você entendeu? sabe que esses dias eu estava participando de uma outra live sobre compliance. Eu nem lembro qual era o tema, porque eles têm sido muito semelhantes, né? Mas em linhas gerais, acho que era compliance na pós-pandemia. E uma pessoa que estava assistindo, eu estava mencionando justamente sobre a diferença entre olhar para riscos estratégicos e riscos operacionais, alguns frameworks diferentes até que são utilizados, né? A gente olhar para o cenário externo. E essa pessoa disse assim: ah, mas era impossível prever uma pandemia nesse nível. E você já começou essa nossa entrevista trazendo a informação do relatório do Fórum Mundial, né? Que existem Isso. inúmeras informações a respeito disso e talvez eu questiono aqui, né, uma reflexão, até onde a gente está olhando para o que deve ser olhado numa nova conjuntura que passa a se Isso. desenhar. Com novos Exatamente. riscos, você mencionou aqui o aumento dos ataques cibernéticos, a reavaliação das cadeias de valores. Será, na tua opinião, assim, pelo que você está vendo, os gestores de riscos já estão fazendo isso? Já estão se Não preparando estão. para o novo modelo de negócios? Não estão. Não estão. Por que eles não estão? Porque nós estamos ainda com uma visão um pouco mais antiga, né? Porque se você pegar o COSO ERM, aquele COSO novo, ERM, 2017, justamente a função da gestão de riscos é essa. É olhar a questão estratégica junto com a estratégia da empresa e junto com o apetite de risco, né? Então, tem que olhar isso daí. Essa é a grande sacada. Então, o COSO ERM lá atrás pensou nisso. Então, aquele framework tem que ser utilizado pelo gestor de riscos, pelo compliance. Por que pelo compliance? Para saber se aquilo lá está batendo, está igual, se está dentro do apetite de risco. Você fala em apetite de risco nas empresas hoje, olha que eu dou palestra e aula para caramba aí para conselho tal, ninguém aplica. Uhum. Ninguém aplica. Se você perguntar para alguém dos teus clientes aí, ninguém aplica. Ninguém sabe o que é isso aí. Pode ter uma ideia, mas ninguém sabe o que é. Se não for banco que é por legislação, o restante não sabe, não tem. Chuta. O cara acha que tem, mas não tem. Não tem. Então, é uma coisa que você falou, é isso mesmo. E os riscos emergentes, né? Que estão aí. Se pegar o relatório do Global Risk Report, lá está claro, dizendo que o sistema de saúde mundial iria à falência com uma pandemia. O que aconteceu? Você pega o primeiro mundo aí todo, primeiro mundo, americano, Europa, Itália, França, né, Espanha, tudo isso daí, Suécia, Bélgica, tudo, foi para o saco. Todos foram para o saco. Ninguém suportou a pandemia. E pior, ninguém sabia muito o que fazer. Ah, vamos fazer isolamento? Não, vamos fazer a imunidade do rebanho, que não deu certo, pede desculpa. Então, está todo mundo tateando. Uma coisa que é certa, tem que fazer isolamento e testagem. Isolamento e testagem. Então, tem que fazer, até achar vacina. E isso é onda, né? Então, você vai subindo e descendo. Então, pode ter uma segunda onda, pode ter uma terceira onda, porque essa pandemia mexeu com a forma de trabalhar, mexeu com a cadeia de valor, mexeu com a cadeia logística, cadeia de suprimento, tudo estava na China, a pessoa vai repensar agora se compensa colocar tudo na China, se compensa trazer de volta para fazer a internalização. O louco do Trump quer colocar tudo para dentro, lá de volta, para aquecer a economia americana. Não vai conseguir, porque sai muito mais caro, tá certo? Então, só vai repensar, mas de uma outra maneira, tá certo? Essa é a minha visão macro, bem macro, mas é isso. Então, mexeu com o mundo como um todo, né? Quando fechou lá a Wuhan, por exemplo, o mundo inteiro sofreu. Fechou no Brasil aqui até a indústria farmacêutica, que dependia de matéria-prima de lá, da China. E aí? Alguém ia prever que podia acontecer isso? Devia ter previsto, né? Porque já aconteceu o terremoto no Japão, certo? Já aconteceu várias coisas também. E só que a gente não volta, estuda, e quando faz a prospectiva, né? Que é a coisa legal de se pensar fora da caixa, você não imagina uma situação dessa. Você não imagina. Por exemplo, qual é a perspectiva para o Brasil para daqui a agora? Bolsonaro, ele cai? Pode ter golpe? Ele vai ter coalizão? E quando a gente pensou, por exemplo, eu pensei que iria fazer acordo com o Centrão, que antes de assumir o Heleno, o general Heleno do GSI, fez um discurso totalmente contrário, falou que era um bando de bandido. E hoje ele está na mesa e fala de igual para igual. Que piada é essa, né? Quer dizer, entendeu? Que situação que é essa? Você entendeu o contexto, como é que muda? Sim, sim.
Às vezes a gente olha só para a pandemia isoladamente, mas é como você está falando, né? A cascata que isso vai gerando e a importância de nós termos essa visão mais estratégica, mas também fatiada, digamos assim, nas grandes Fatiada. vertentes em que nós temos Tem que abrir o efeitos leque, na colaterais. verdade, né? Você tem que abrir o leque. Por exemplo, a pandemia passou a ser o risco motriz, dele sai o econômico e sai o político. Você tem um triângulo amoroso aí, mas cada um deles tem filhote. Cada um Uhum, deles tem filhote. Por exemplo, na pandemia, a pandemia fez você ter o home office, né? Gerou você ter uma forma de trabalhar diferente. Por ter o home office, as empresas não estarem preparadas para o home office, quer dizer, todo mundo ir para o home office, eles usaram a internet de casa, a internet do celular do cara. Houve ataque cibernético para cacete. Aqui no Brasil. Os uhum. hospitais sofreram ataque cibernético. Por quê? O pessoal estava focado em quê? Em atender os doentes, não se proteger a rede. Como em São Paulo, aqui principalmente, tudo é informatizado, digitalizado, o cara chegou, sequestrou as informações e fala, e não era caro não, tá? É 200 mil, 300 mil reais. O cara pagava, porque é mais barato ele pagar 200 mil, pegar os dados, do que ficar tentando recuperar tudo criptografado. Então, Uhum. teve muita coisa acontecendo de risco que ninguém pensou nisso daí. Nós, de riscos, né? Nós não pensamos nisso, eu, você, todo mundo. E aconteceu, quando jogou o pessoal para o home office. Então, esse é o problema. Brasiliano, e você acha que novas habilidades ou novos frameworks vão ser necessários a partir de agora para Não. trabalhar com riscos? Nós temos que readaptar aquilo que nós temos hoje, pensar naquilo que você falou, nos pecados capitais que nós cometemos, nos pecados capitais que nós cometemos, temos que pensar nisso, temos que ter vários fóruns e discussões para poder estar trocando essa bola, isso é um ponto importantíssimo, não? Então isso você está fazendo uma coisa legal, mas temos que criar fóruns maiores, inclusive, para estar discutindo, né? Isso é um ponto fundamental. Se a gente não trocar ideias, não trocar conceitos, não houver críticas, na verdade, a gente não vai crescer. Mas nós temos que mudar a forma de pensar agora. Uhum. Obrigatório. O que era antes já era. Então tem que trocar. Você trouxe algumas ideias, diria assim, já mais alguns cenários, como você vê o Brasil daqui por diante. Você podia falar assim em termos, porque a gente tem algumas diferenças, o pessoal que não conhece também a disciplina de risco e de cenários especificamente, né? A gente falou aqui em termos gerais de cenários, mas existem tipos de cenários, né? Qual que é a tua ideia de cenário pessimista para o Brasil? Vamos assim, é ruim isso, mas somos gestores de riscos, precisamos olhar para isso. O que seria o pior cenário para o Brasil até final desse ano, final do ano que vem? Não, final desse ano aqui, o que? O cenário pessimista para o Brasil é o Brasil acabar o ano com um PIB negativo de 11%, 11,8%, cenário negativo é esse. Taxa de desemprego aí vai chegar mais ou menos em torno de uns 22 milhões de desempregados, 23 milhões de desempregados. Cenário pessimista é esse, certo? Com isso, você cria aumenta o gap da desigualdade, a desigualdade vai ser muito grande. Criando a desigualdade, você vai ter aí caos social, um caos social um pouco maior. Tendo um caos social um pouco maior, você vai ter saque, você vai ter a insegurança maior. Aí você começa a ter. Esse é o cenário pessimista, tá certo? E as empresas vão estar fazendo um esforço hercúleo para tentar se recuperar. Na minha visão, o cenário pessimista, a gente vai começar a levantar a cabeça fora da água em 2022. Esse cenário pessimista é meu. 2022. Uhum. Do Guedes falar que vai ser em V você cai e sobe rápido. Não vai, isso não vai acontecer. E não depende de nós, não. Porque não vai. Nós vamos cair, vamos andar no fundo do poço um tempão, e depois subir bem devagarzinho. Então vai ser um U bem largo. E esse é o meu cenário pessimista aí. E com isso vem uma série de riscos juntos, né? Uhum. Exemplo que eu falei. Então entra caos social, caos de segurança, ataque cibernético para caramba, que as empresas vão querer investir, segurar caixa, segurar liquidez. Liquidez. Por exemplo, hoje, eu falo abertamente, falo com a maior tranquilidade hoje, porque todo mundo está fazendo. O que eu fiz de primeira coisa básica para manter a liquidez e não mandei ninguém embora? Para ter a liquidez. Não paguei imposto. Não paguei nenhum imposto. Entrei com a ação. Então, eu estou entrei com a ação, a ação está correndo, enquanto com a ação eu tenho o CND, tem tudo. Mas entrei com a ação. Por quê? Liquidez, fluxo de caixa.
Tem que ter fluxo de caixa na mão. Uhum. Não tem conversa, certo? Né? Empréstimo bancário. Parei de pagar, você tem, filho, vamos negociar aqui agora. Vamos rever, quero carência. Quero carência. Tem jeito. O pequeno e médio empresário, eu sou médio empresário, tem que fazer isso, na hora. Não tem nem que pestanejar, que não vai melhorar a situação. Uhum. Tá certo? Não perdi nenhum contrato. Tá certo? Agora, o variável que eu tinha, caiu, pô, óbvio. Caiu. Então, para não mandar ninguém embora, tem que fazer essa coisa. Essa é a estratégia. Quando bateu a pandemia, eu já fiz isso na hora, já. Nem raciocinei. Com experiência de outros sufocos maiores. Eu fiz isso aí, falei isso em vídeo. A gente passou, não vai ser a primeira crise, nem vai ser a última. Mas nós, como brasileiros, estamos jogando de cintura para isso. Melhor que o europeu, inclusive. Verdade. Nós temos jogo de cintura para isso. Então tem que ter, ué. Não tem jeito. Então, esse é o pessimista. Olha, e para quem também não está muito familiarizado com a metodologia, claro que a gente pode fazer depois uma outra conversa como essa, só falando de como montar os cenários e assim por diante, Claro. mas você cria isso com base em fatos que são portadores de futuro, né? Fatos portadores de eventos futuros. Que fatos hoje, para quais fatos você chamaria atenção? Você já trouxe uma série de situações que têm acontecido hoje na nossa conjuntura, a partir dos quais quem vai nos assistir, especialmente os empresários aí, possam ter uma visão um pouco mais específica para o negócio deles. Então, o fato portador de futuro hoje, que você tem na mão aí, que daqui você cria os eventos futuros, você tem a pandemia, é um deles, tá certo? Aí você tem a forma como você vai lidar com ela, isso é fato portador de futuro. Questão política, por exemplo, né? Isso é fato portador de futuro agora, já. Quer dizer, o risco político hoje, na verdade, a forma política, a pressão política hoje é um fato portador de futuro. Vai acontecer daqui para frente, o que vem já, um tiro curto, com a questão política nossa, tá certo? A questão de você ter, na verdade, a desigualdade social aumentando. Isso também já é um fato. Por que é um fato? Vai ter mais desempregado, que é um fato. Então, o desemprego é um fato e a desigualdade é outro fato. Então, se eu tenho para você 4 fatos aqui, portadores de futuro, que desses 4 fatos, você pode tirar aí 10 eventos futuros para você poder trabalhar se quiser. Então, você tem isso aqui na mão de cara. Aí você tem a opção da cadeia de suprimento. Você tem o efeito da globalização. Isso é fator de futuro também. Então, e vai embora. Então, tem N situações que já são realidade pura, tá certo? Não tem jeito. A gente pode... O pessoal trabalha com isso, né? A fórmula mágica que o governo tem. Nós somos, teoricamente, um governo liberal. Liberalismo. Liberalismo, o pessoal se vira, certo? Certo. Agora, quando tem uma pandemia, uma catástrofe natural, ou uma pandemia, que é algo que é invariável, tá certo? Incontrolável, tá certo? O governo tem que ser keynesiano, quer dizer, tem que meter o dinheiro dentro. Não tem jeito. Isso é fórmula. Aí tem uma fórmula que é mágica, não sei o que falo. O Armin, inclusive, falou isso aqui no Valor ontem. Ele falou, empresa grande vai para falência ou vai para recuperação judicial. Se nós tivéssemos no Brasil uma falência boa, uma recuperação judicial boa. Então, o governo não tem que ajudar essas empresas. Tipo o Latam, vai para recuperação judicial. Ela vai tentar sobreviver com isso. Pequena e média empresa é que tem que ter ajuda do governo, que é o que mais emprega. É o que mais emprega no país. Não teria que ter o aporte do governo, a ajuda do governo, carência de banco e diabo. Tem que fazer girar a máquina. E são os mais vulneráveis, né? Entendeu? Então é isso. Então, perfeito. O que eu vejo é esse. Como não chega na ponta a grana, que o Guedes falou que deveria chegar, exemplo, os recursos que ele prometeu que ia chegar na ponta só chegou até agora, acho que 25%, 23%, ponto alguma coisa. O restante não chegou na ponta ainda. O empréstimo que ele falou que ia fazer, os grandes bancos não quiseram fazer, estão fazendo jogo duro, estão emprestando, mas não estão, quer fazer um spread maior. Pô, que spread, bicho? Como está ferrado em fazer spread? Isso é subsidiado, pô. Não tem jeito. Entendeu? Não tem conversa. Então, tem que ser firme numa situação dessa. Eu acho que liderança. Pois, acho que desses vários fatos que você trouxe, dessas, inclusive, possibilidades de cenários futuros, cabe a nós voltarmos agora para casa e fazermos aquelas reflexões como você pensou, como você sugeriu, né? Construir fóruns, debates, refazer aí a forma de pensar e criar novas metodologias, novas formas de trabalho,
e não nos acomodarmos num mesmo cenário, entre aspas, que estávamos antes, Não esperando isso podemos. acontecer para Temos então que reagir, né? trocar, Eu queria que você temos que deixasse as suas reagir. considerações, então, Brasiliano, assim, de encerramento e de dicas, inclusive, para gestores de riscos, para profissionais de compliance, para empresários que vão assistir essa nossa conversa. E digo aqui que para mim foi uma verdadeira aula, sempre é conversar com você, e uma grande honra poder fazer essa entrevista também. Eu aprendi muito, aprendo muito em todas essas conversas, mas foi verdadeiramente assim uma reflexão que já foi gerando aqui em mim para próximos passos que eu, enquanto profissional dessas duas grandes áreas, tenho que fazer também, por favor. Tá bom, então. Ótimo, então, não, mas eu acho a grande sacada nossa, risco, compliance, auditoria, que trabalham, é o trio que tem que estar trabalhando de forma casada, risco, junto com o controle interno, compliance e auditoria, eu falo de trio porque o controle interno está junto com o risco, que nós temos que fazer, pensar e participar muito de fórum, isso faz parte de fazer isso fortemente, ele disse, é importante fazer isso, é pensar fora da caixa. Então, temos que criar um framework que faz a gente pensar fora da caixa o tempo inteiro e sensibilizar a alta gestão em relação a isso. Então, a minha dica é, vamos pensar fora da caixa. Se a gente tivesse pensado fora da caixa em relação a uma pandemia, certo? Que ela era execuível, que ela existia e que o sistema de saúde mundial, e o Brasil principalmente, o Brasil estava capenga, porque o que mata na gente, assim, que deixa a gente triste é ver, lá na Amazônia, eu conheço bem a Amazônia, Pará, por exemplo, só morreu na fila para entrar em UTI, que nem tinha. E aqui em São Paulo está sobrando. Quer dizer, se tivesse um xadrez estratégico do governo, seria resolvido. Entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, risco. Se tivesse uma boa gestão de risco, eu estaria fazendo um xadrez que daria para estar contornando muita coisa. Não foi feito. Então, é essa que é a incompetência foi essa. Eu falo exatamente isso, a incompetência foi essa. Tremenda. E isso gerou vidas, né, de brasileiros que foram embora, coitados. E fica essa agora, para a gente encerrar. Você viu aí a estupidez que fizeram? Eu falo abertamente, desculpe, até o termo tem que falar. A estupidez que fizeram aí de querer esconder os dados, querer dizer que houve fraude nos dados. Pô, pelo amor de Deus, bicho, estamos no meio de uma pandemia. Certo? Vai pensar nisso agora? Pensa depois. Porra, o dado é importantíssimo para a gente, transparência. Aí tirou o dado do Ministério da Saúde, aí os outros órgãos, né? O Conselho de Secretários se rebelaram, a imprensa se rebelou e tal, fizeram os dele. Agora você tem do Ministério da Saúde, você tem da Confederação da Secretaria da Saúde, tem do órgão de imprensa, você usa qual? Aí tem do Ministério da Saúde, que voltou atrás e vai começar a colocar antes das 8 agora. Quer dizer, tem 4 informações e se você checar as 4, nenhuma bate com nenhuma. Como é que faz? Uhum. Como é que faz? Eu tenho um boletim que eu solto, você conhece o boletim, eu estou soltando agora um pouco mais alongado, mas vamos fazer com 4. Você vai escolher? Mamãe mandou ficar com esse daqui? Porra, piada, né? Uhum. Isso. Então temos que se reinventar. Nós vamos ter que se reinventar. Precisamos mais de fórum, mais de conversa, tá certo? A academia tem que se abrir um pouco mais, para a gente poder fazer a coisa mais certeira. E isso que estou fazendo com você aqui é importantíssimo, fazer haver essa troca de informação, essa oxigenação. Importantíssimo. Como bons brasileiros, vamos nos virar e, como você disse, né, temos jogo de cintura. Acho que desse caos também vem coisas boas, nomeadamente o aprendizado, e coisas boas que a gente vai deixar aí, tanto para nós, que ainda vamos usufruir, quanto para os próximos que virão, em termos de olhar para cenários, de prevenção de riscos, de forma eficaz e efetiva. Não só aquilo que está no papel, né, e a gente sabe que muitas vezes é engavetado, não funciona. É que nem fazer aquelas simulações de incêndio. Você sabe mais ou menos, mas quando dá o incêndio, ninguém cumpre nada. E plano de gestão de crise, gestão de continuidade de negócios, eu sinto que às vezes é assim. Chegou a hora, e tenho dito isso, de esse tema ter luz e receber os holofotes que sempre mereceu. Né? Infelizmente, estamos aprendendo isso no caminho da dor, ou do convencimento, como ouvi esses dias falarem, para entender a importância que essa matéria tem na sustentabilidade da nossa economia, das nossas empresas e do nosso próprio país. Acho que isso tem muito a ver com tudo isso que você está falando. Então, eu te agradeço imensamente, novamente, por ter disponibilizado o teu tempo aqui e teu conhecimento, acima de tudo, para nós. Tá? Foi realmente uma honra poder conversar com você. Espero que a gente possa repetir em breve. Muito obrigada. Obrigado, querida. Até uma próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.